Este é o Boletim de Notícias, eu sou Andressa Carvalho e te faço companhia a partir de agora. O governo federal autorizou a vacinação anti-Covid para crianças entre 5 e 11 anos a partir da segunda quinzena de janeiro. O governo brasileiro autorizou nesta quarta-feira a vacinação contra o coronavírus de crianças entre 5 e 11 anos. O início da campanha de imunização para o grupo está previsto para a segunda quinzena deste mês, após a chegada dos primeiros imunizantes pediátricos da Pfizer-BioNTech no dia 13. A data exata não foi divulgada. A vacinação de crianças nesta faixa etária foi cercada de polêmicas desde sua aprovação pela Anvisa 3 semanas atrás e uma alta significativa de casos no país. A imunização vai priorizar crianças com deficiência permanente ou doenças pré-existentes e grupos vulneráveis, como indígenas e quilombolas, seguindo uma ordem decrescente de idade. A autorização dos pais, presentes no momento da vacinação ou por escrito, vai ser obrigatória. O anúncio coloca o Brasil na lista crescente de países que estenderam a vacinação às crianças, como Estados Unidos e Alemanha. As doses devem ser aplicadas com um intervalo de 8 semanas entre cada injeção, ao invés de 21 dias, como em adultos. Muitos especialistas consideram que a imunização das crianças é fundamental para protegê-las e deter a pandemia, num momento em que a variante Ômicron mais contagiosa se espalha pelo país. De acordo com dados oficiais, mais de 300 crianças de 5 a 11 anos morreram por Covid desde o início da pandemia até dezembro do ano passado. A prova de vida do INSS foi suspensa durante a pandemia do coronavírus. Agora ela voltou a ser obrigatória para aposentados e pensionistas. E é preciso ficar atento para não ter o pagamento do benefício suspenso. A Nathalie recebe pensão pelo falecimento do marido desde 2013. Ela conta que deixou de fazer a prova de vida uma vez e teve o benefício bloqueado pelo INSS. Vinha uma mensagem ou no aplicativo ou no comprovante, né, de alguma operação que faria no banco, sempre vinha uma mensagem informando que estava no período de prova de vida. Então, como eu não recebi nenhuma dessas mensagens e o próprio banco também não enfatizou, não confirmou que estava no período, eu deixei passar o tempo e depois eu parei de receber. A prova de vida evita fraudes e pagamentos indevidos. Por isso, a Ivanilce, moradora de Rio Branco, no Acre, diz que mesmo na pandemia não deixou de ir ao banco. Foi tudo tranquilo, mesmo na pandemia eu usei todos os cuidados possíveis, tá? E não tive problema nenhum. Após 3 meses de suspensão, a prova de vida voltou a ser obrigatória. Por isso, aposentados e pensionistas precisam ficar atentos. O INSS montou um calendário para atender os 3.300.000 beneficiários que não fizeram o procedimento nos últimos 2 anos. Quem está desde 2020 sem realizar a prova de vida, por exemplo, tem até o fim de janeiro para regularizar a situação. Os pagamentos das aposentadorias e das pensões começarão a ser suspensos em fevereiro. Para fazer, é só ir ao banco que você recebe o benefício. Quem fez o recadastramento na Justiça Eleitoral consegue realizar a prova de vida pelo aplicativo Meu INSS. E sabe aquelas ligações indesejadas de telemarketing? Elas poderão ser identificadas por um código permitindo que o consumidor possa escolher entre atender ou recusar a chamada. O Thalisson mostra no celular a quantidade de chamadas recusadas só em um dia. Ele conta que diariamente empresas insistem em oferecer produtos indesejados ou perturbam em horários inconvenientes. Não tem horário não, até de madrugada já recebi mensagem indesejada me oferecendo produtos ou fazendo cobrança de terceiros. O Flávio também reclama e diz que a quantidade de ligações indesejadas chega a atrapalhar o rendimento no trabalho. Muitas vezes a gente está em reunião, atende, né, um telefone achando que é uma urgência, né? E quando você vai ver é atendimento de telemarketing. A
A partir de 2022, os brasileiros não serão mais surpreendidos por ligações indesejadas. Isso porque a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, criou um código de identificação para os serviços de telemarketing ativo, o 0303. O prazo para a implementação é de 90 dias para as prestadoras de telefonia móvel e de 180 dias para as operadoras de telefonia fixa. Empresas que solicitam doação e as que fazem cobrança foram consideradas exceções e não precisarão fazer uso do código. As chamadas de telemarketing têm se tornado cada vez mais abusivas. São chamadas que, ainda que você bloqueie, vem com outro número. Ainda que você bloqueie, é originada por um robocall. Ou seja, um momento totalmente de desrespeito ao consumidor brasileiro. As operadoras deverão realizar o bloqueio preventivo desse tipo de chamada a pedido do consumidor. A Senacom vai monitorar a implementação da medida apresentada pela Anatel e, caso o consumidor observe que, na ponta, isso não tenha ocorrido da forma adequada, nós solicitamos também que ele entre na nossa plataforma, que é o consumidor.gov.br, e faça a sua reclamação. Quando o assunto é financeiro, se engana quem acha que é apenas para adultos, mas é para as crianças também. Foi criada uma plataforma digital por meio de simulações e brincadeiras que ensina as crianças a ter noção de gastos do consumo e de investimentos. Inspirado por uma situação com o filho, Eduardo teve a ideia de criar uma startup de educação financeira. Quando meu filho, aos 3 anos e meio, teve um problema com o consumismo infantil. E foi nessa época em que eu acabei pesquisando a respeito do tema, né, finanças para crianças. Eu confesso que eu achava ele muito jovem para falar sobre dinheiro com ele, na ocasião. E conforme eu fui estudando, eu fui entendendo que, na verdade, não, né? Quando a criança já começa a querer comprar, consumir efetivamente alguma coisa, é um momento oportuno. E foi nessa ocasião que eu descobri a mesada educativa. Daquele dia em diante, ele nunca mais deu show na frente de vitrine de loja, de brinquedos. Poxa, e se ele tivesse uma carteira digital, onde ele pudesse ter uma certa autonomia de consumo, supervisionada por mim, mas que ele pudesse ter essa liberdade. Eu apresentei essa ideia, a gente venceu o Startup Weekend naquele ano e coisa de 1 mês e meio depois eu já estava com esse escritório. É preciso que essa educação venha de casa, comece em casa, na família, de forma contínua, por exemplo, na escola. A escola, então, deve dar essa formação mais refinada, mais especializada, desde os primeiros anos. Pensando nisso, além da carteira digital de mesada educativa, a startup lançou o Tindim Escola. Em Jacareí, no interior de São Paulo, a plataforma tem sido usada em colégios municipais. Como lidar com o meu dinheiro, como ter aluguel para pagar, essas coisas eu tô aprendendo muito. Eu aprendi que não é para ficar saindo nos lugares gastando tudo que você tem e daí o seu dinheiro fica negativo. Por meio da simulação e da brincadeira, as crianças passam a entender sobre indicadores financeiros, prioridades de consumo, empreendedorismo e investimento. Vem aqui pro seu mundo, daí você vem aqui, coloca seu avatar, o seu nome e vem aqui na escola, que é a comida, que eu tenho 30 de comida, aqui é a roupa, 20 e aqui é o seu lazer, que eu tenho 500. Lazer seria onde a gente brinca lá, que é o parque, onde tem vários jogos, você vai comprar um ticket. Mas também pode te prejudicar. Se você comprar muito ticket, você vai gastando dinheiro, daí quando você percebe, você tá zerado. Percebo sim a influência da educação financeira no dia a dia deles, até mesmo dentro da sala de aula. Porque eles já saem com os pais fazer compras, eles têm a mesada também, tem alguns alunos que têm mesada e conseguem fazer essa administração com troco. Existe efetivamente uma cultura, né, de que o dinheiro é uma coisa ruim, é uma coisa suja, o que acabou sendo um erro e a minha geração ela paga caro por isso. Adultos que têm uma altíssima propensão ao endividamento descontrolado, a famosa bola de neve,
E isso acaba acarretando em incapacidade de cuidar satisfatoriamente da própria saúde e da velhice. Essa dor, ela acabou fazendo com que não só a sociedade, mas o próprio governo, organizações se mobilizassem para que a educação financeira se tornasse efetivamente obrigatória nas escolas. Em agosto, a Comissão de Valores Mobiliários e o Ministério da Educação assinaram um convênio para capacitar professores em educação financeira por meio de cursos gratuitos online. A partir do momento que o professor também começa a ter essa percepção, ele também vai desempenhar hábitos diferentes, né? Não só na sua vida profissional como docente, mas também na sua vida pessoal, nos seus hábitos. O impacto que a gente vê na formação desses 500 mil professores ao longo de 3 anos vai ser exatamente atingir cerca de 25 milhões de alunos na educação básica. E eu não posso pensar em aposentar porque eu não fiz meu pé de meia. E agora, dando essas aulas para as crianças, eu percebo que se eu tivesse tido essa educação na infância, provavelmente a minha vida financeira seria outra hoje em dia, né? Nós iniciamos com um módulo chamado Projeto de Vida, e eu acho que isso fala muito, porque trabalhar a educação financeira não é simplesmente você trabalhar números, é você trabalhar perspectivas, é você trabalhar sonhos, é você trabalhar planejamento. Tanto eu já estava começando a gastar, já que nem louco, mas depois que eu joguei o jogo eu dei uma percebida que é melhor não gastar tanto e poupar um pouco para outros objetivos maiores. E em Tóquio, o ano começou com o tradicional leilão de Ano Novo do mercado de peixes, que reúne diversos atacadistas que costumam pagar quantias enormes pelo melhor atum. 2022 começou com o tradicional leilão de Ano Novo do mercado de peixe Toyusu, em Tóquio. A primeira venda anual sempre atrai um grande número de atacadistas. Eles costumam pagar quantias enormes pelo melhor atum, que acreditam trazer sorte, além de publicidade para o comprador. O destaque esse ano ficou com o grupo Onodera, operadora de restaurantes de sushi com estrela Michelin, e com o atacadista japonês Yamayuki. Ambos pagaram 16,88 milhões de ienes, ou cerca de 145 mil dólares, por um atum arbilho de 211 quilos. O preço pode parecer alto, mas está bem abaixo do recorde de 333 milhões de ienes em 2019. É o terceiro ano consecutivo em que o preço cai devido à baixa demanda por causa da pandemia. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Tchau, até a próxima!